Boa tarde a todos, né? Meio-dia, acho que já é o período da tarde. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao IBRAC e especialmente ao Ricardo pelo convite. Esse painel é uma proposta do Ricardo, que vai ser aqui nosso palestrante. Hoje a gente vai falar sobre exclusividade e descontos condicionados e temos aqui essa mesa, né, é composta pelo... Deixa eu pegar aqui que eu acho que é mais fácil. Então, essa nossa mesa, então, é composta pelo Marcelo Nunes de Oliveira, que é coordenador-geral na Superintendência Geral do CAD, vai falar um pouco da experiência aí, ele é o responsável pelos casos aqui com os temas do nosso painel. Então, aqui à minha direita. À minha esquerda, nós temos o professor Paulo Furquim, foi conselheiro do CAD e é professor e coordenador do Centro de Regulação e Democracia do INSPER. Aqui, mais à esquerda, o Ricardo Botelho. Ele é sócio de Marchini Botelho e Caselta Advogados, graduado pela USP, Master em Business Economics pela FGV e Master em Direito Europeu pelo King's College. E também pai de 2 meninas, uma recém-nascida, né? Que o Ricardo não está dormindo muito à noite, então... E, finalmente, aqui na minha extrema direita, temos a Thaísa Licati, que é gerente de compliance da Ambev, também formada em Direito pela USP e Master pela Columbia University em Nova York. Então, sem maiores delongas, a ideia é que a gente tenha um debate bem rico e que o público também possa perguntar bastante. Eu vou começar aqui com o Marcelo Nunes, perguntando sobre o status atual das discussões sobre exclusividade e descontos condicionados no CAD. O que está acontecendo, o que a gente tem, qual que é o estado da arte? Marcelo. Beleza. Pode. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado, IBRAC, pelo convite, ao Ricardo também pelo convite, me convidar a participar dessa mesa. Bem, difícil falar um pouco sobre estado da arte, a gente tem uma posição consolidada. Eu acho que uma coisa que a gente acabou de ouvir, inclusive, no outro painel, aqui na sala A, é realmente da escassez de jurisprudência que nós temos em relação a casos unilaterais, né? E se a gente segmentar isso para casos laterais e exclusividade, a gente tem ainda menos casos ainda para que pode ser afirmado que nós temos uma posição consolidada a respeito. Mas há alguns pontos que eu acho que a gente pode talvez traçar um direcionamento do que o CAD tem entendido a respeito. E eu trouxe alguns exemplos concretos de como o CAD tem lidado com exclusividade, tá? E vou começar por um caso talvez esteja hoje menos em voga, não esteja tão assim, né, na moda, mas caso de militância, né? A gente tem diversas condenações historicamente no CAD contra cooperativas médicas, especialmente do sistema Unimed, por exclusividade de rede de prestadores de serviços. E essa exclusividade tem, historicamente, um tratamento no CAD e uma quase legalidade per se. Basicamente, o CAD avalia se há a posição dominante. Essa posição dominante também é uma análise que passa tão somente pelo teste do threshold legal de 20%. Entendo essa posição dominante, o CAD tem adotado uma postura de presumivelmente ilegal nessas relações de exclusividade impostas por cooperativas médicas aos seus a sua rede credenciada, né? Eu chamar um ponto para essa questão de militância em relação às externalidades, e também vou falar sobre a importância das externalidades para o mercado de cartões em breve. Nesse mercado, a gente sabe que o plano de saúde sendo um mercado de dois lados, tem de um lado a rede credenciada, do outro lado os usuários. O usuário busca um plano de saúde com uma rede credenciada ampla, diversa e de qualidade. Por outro lado, o prestador de serviço tende a se credenciar o maior número possível de planos de saúde para ter o maior número de usuários do outro lado que à disposição. Então, tem as externalidades cruzadas entre esses dois lados do mercado que favorecem esses ganhos de externalidades e, por outro lado, exclusividades em relação a um dos lados, por exemplo, a rede de credenciamento,
pode tirar muito da reduzir as externalidades cruzadas desses dois lados do mercado, entre usuários e prestadores. E isso tirar a qualidade do plano de saúde. Então, nesse caso, eu acho a externalidade nesse mercado, ela tem um papel muito importante para a questão da definição da posição dominante. Eu acho que a gente consegue, talvez, presumir a dominância, nesses casos de militância, de maneira mais fácil, ou talvez com patamares menores de market share, por conta da externalidade. Você tirando uma pequena parcela de 20%, 30% da rede prestador de serviço por meio de exclusividade, talvez ali fazendo um cherry picking de prestadores com maior qualidade, maior qualificação, você consegue, talvez, denegrir a qualidade de maneira substancial dos planos de saúde concorrentes e, com isso, eventualmente, talvez não fechar o mercado, mas, no mínimo, elevar o custo, dificultar a competitividade no mercado. Então, eu acho que o caso de militância de cooperativas médicas é uma primeira situação que nós temos com uma jurisprudência razoavelmente consolidada. Segundo ponto que eu queria chamar a atenção são o caso de cartões. Nós, recentemente, fizemos alguns acordos com bandeiras exclusivas em relação ao credenciamento. Não obstante, não foi uma decisão de mérito, a gente acabou fazendo um acordo, mas e a importância da teoria do dano, bem fundamentada para a gente levar a cabo um caso. Uma coisa que eu ouvi muito durante essa investigação em relação à inexistência de posição dominante por parte das bandeiras exclusivas, né? Nenhuma daquelas bandeiras investigadas, ou arranjo de pagamento, como o Elo, Amex, os vouchers de ticket também, hiper, nenhum delas tinha isoladamente posição dominante. Mesmo conjuntamente, talvez, não teriam posição dominante, em tese. O ponto aqui é que, geralmente, a gente analisa a exclusividade do ponto de vista de quem exige a exclusividade, né? A empresa dominante ela exige exclusividade e benefício próprio. Aqui a gente tinha uma exclusividade de fato entre empresas do mesmo grupo econômico, né? Ali a gente tinha um contrato que demonstrava quem exigia exclusividade de quem, mas havia, claro, uma concessão de exclusividade por parte das bandeiras em favor de credenciadoras, sim, dominantes do mesmo grupo econômico. Na hora de até criar o polo passivo da investigação, a gente optou por colocar as bandeiras, a despeito da ausência de posição dominante individualmente falando, mas por a concessão da exclusividade para a empresa do mesmo grupo era potencialmente danosa ao mercado. E aí, a teoria do dano, mais uma vez, a importância de ter uma história muito bem contada. Considerando o grupo econômico, controladores comuns, né, então a gente via que para o grupo econômico aquela conduta faria sentido. E aí a opção por colocar as bandeiras e os controladores, tanto de bandeiras quanto das adquirentes, no polo passivo da investigação. Não obstante, mais uma vez, as bandeiras em si não teriam posição dominante pelos critérios legais. Mas a conduta em si, ela tinha potencial de causar um dano competitivo. E eu acho que o maior evidência de acerto, né, nesses casos foi o efeito pós-acordo. A gente tem aí 1 ano dos acordos, mais ou menos, e a gente vê efeitos claros no mercado. A imprensa já denominou de guerra das maquininhas, né? Esse acirramento da competição entre as empresas de adquirência para o mercado, a partir do momento que elas têm um portfólio de bandeiras mais amplo. Mais uma vez, o papel das externalidades. Quando você não tem uma bandeira, ainda que ela tenha só 10% de mercado, aquela bandeira, você não ter aquela bandeira no seu portfólio, você deve gerar externalidades para o outro mercado, para o outro lado da sua plataforma, que é o mercado que são os consumidores, né? São os estabelecimentos comerciais que precisam das maquininhas. Então, o papel das externalidades é fundamental nesse caso. E aí, por último, falar um pouco rapidamente, também já esgotei meu tempo, mas sobre exclusividade de PDVs, e aí eu acho que talvez seja um pouco maior o foco dessa mesa, né? Nós temos aí basicamente 3 casos históricos no CAD. Nós temos cigarros, sorvetes recentemente, e Ambev no meio, sobre políticas de bônus ou descontos condicionados que levam à exclusividade, né? ou mesmo solicitações de exclusividade diretas, né? por parte desses agentes dominantes. Eu diria que a gente tem adotado uma postura, sobretudo corroborada por esse julgamento no caso de sorvetes, de uma postura mais restritiva em relação a acordos de exclusividade em relação ao ponto de venda. E aí, falando uma opinião minha, né? Aí eu estou falando aqui não com o papel de CAD, falando com o Marcelo,
tá? Deixando bem claro isso. Eu acho que se a gente vai seguir por esse caminho, uma postura de um approach mais formal em relação a acordo de exclusividade, como a Europa fez durante muito tempo, mas agora já se questiona, né, após a decisão no caso Intel, se esse é um approach apropriado. Mas se a gente vai seguir por essa linha de uma restritividade maior em relação a acordo de exclusividade, nós temos talvez que ser mais criteriosos na definição de posição dominante, do que é dominância. De empresas, eu acho que a gente talvez se valha, e aí é uma crítica que eu faço ao próprio sistema, a gente se valha do critério legal, talvez como único, muitas vezes, para a definição de dominância. Sabidamente, o nosso critério legal ele é o menor do mundo, é um patamar muito baixo. Então, eu acho que se a gente for seguir um caminho de uma maior restritividade em relação aos acordos de exclusividade, nós precisamos ter um maior critério na definição do que é dominância, para além, e muito além, na verdade, do patamar legal de 20%. Bem, minhas considerações iniciais são essas, tá? Eu passo a palavra aí para os colegas da mesa. Obrigada, Marcelo. Acho que a gente vai ter oportunidade de, espero, discutir um pouco mais esses casos e tentar extrair aí algo em comum a respeito deles. Um foco um pouco mais em descontos condicionados, eu queria agora, então, perguntar para o Paulo a opinião dele sobre onde é que o Brasil se situa em relação aos descontos, se você puder falar um pouco de diferenças, né? O Marcelo citou aqui a posição europeia. O que é a posição europeia a respeito dos descontos? E, em contrapartida, o que é a posição americana? Porque acho que são duas correntes um pouco diferentes a respeito dos descontos. E onde que o Brasil se situa nesses? Ele adota uma dessas posições? Ele está no meio? Né? Qual que é a sua opinião a respeito desse tema? Bom dia a todos. Eu agradeço ao Ricardo aqui por organizar esse painel e fazer o convite. É um prazer estar aqui conversar sobre esse assunto. Bom, como a Priscila colocou, de fato existem duas tradições que vão resultar em padrões de investigação e padrões de prova diferentes nos Estados Unidos e na União Europeia. É interessante que isso não se traduz nos scholars dos Estados Unidos e da União Europeia. Por exemplo, Hauge tem textos criticando a jurisprudência americana e, portanto, se alinhando mais com a europeia, e o Damian Gerardin, que é coautor do Hauge, tem textos criticando a europeia e se alinhando, portanto, mais à americana. Mas, enfim, existem essas duas nos Estados Unidos, e para traduzir isso rapidamente, eu entendo que a diferença fundamental está na ênfase. Aqui a gente está falando de descontos condicionados. Nos Estados Unidos, a ênfase está muito mais em descontos. E aí, qual seria o problema de um desconto? Que, normalmente, a presunção seria que beneficiaria o consumidor. Certamente, não é ele ser pequeno demais, é ele ser grande demais. Então, a gente está falando de algum efeito de um preço ser baixo demais. Isso enquadra esse caso num padrão de preço predatório. E, por isso, que a investigação típica faz uma análise de preço-custo, se o preço está abaixo do custo de produção, o que, num caso de desconto condicionado, é muito mais complicado ainda do que num caso de preço predatório. Então, vejam que vai por uma linha bastante diferente do que alguns casos famosos, inclusive, que a gente tem aqui no Brasil. Né? A ênfase na União Europeia é muito mais no condicionado do que no desconto. Então, desconto condicionado significa condicionado a algum comportamento, ou seja, alguém ser fiel ou leal, né, um desconto de fidelidade, passa pelo próximo passo, o que é exatamente ser fiel? Qual é o comportamento que está ali, muitas vezes explícito, que se entende por merecedor de um prêmio? E a investigação vai justamente olhar os efeitos desse comportamento. Essa é uma perspectiva, enquanto a outra é uma perspectiva do desconto, da predação por um preço excessivamente baixo. Nesse caso, é uma perspectiva de incentivo. Qual é o comportamento que se quer induzir? Obviamente que esse comportamento pode ser pró-competitivo. Vamos pegar um caso assim, a Porto Seguro, ela reduz o preço na renovação de um seguro se você não tem multa ou não teve nenhum acidente.
ela quer induzir um comportamento que reduz o custo sistêmico, obviamente um custo que é internalizado nela, e ela acaba dividindo isso com o consumidor. Pode ser que seja um outro comportamento fiel, seja, compre só de mim, ou compre predominantemente de mim, ou mínima market share, uma mínima quantidade. E isso pode resultar em algo que é equivalente a uma exclusividade, seria uma exclusividade de fato. Então, essa é tipicamente a visão europeia. Vejam que aqui não cabe uma análise de preço-custo. Não faz parte da teoria do dano, nessa perspectiva, comparar preço com custo, é irrelevante. O ponto principal é quais são os comportamentos e qual a magnitude do incentivo, né? O Brasil, eu entendo que o Brasil ele não tem ainda uma jurisprudência consolidada que permita a gente se alinhar com a posição americana ou europeia, né? Por exemplo, o caso Estou Contigo foi claramente na direção europeia. A questão foi entendida como uma exclusividade de fato. Mas outros casos, há uma discussão ali que vê uma presunção que o desconto em si é benéfico ao consumidor. Então, tem essa tonalidade americana também, em alguns casos, normalmente casos arquivados exatamente por isso, né? Eu aproveito aqui para dar a minha posição, né? Eu entendo que raramente eu faço isso, mas nesse caso me parece muito claro que a visão, e pode parecer arrogante, eu reconheço, a visão americana me parece inapropriada no caso de descontos condicionais. Obviamente, no caso de descontos não condicionais, perfeito. Mas a desconto condicional não é desconto, period. É condicional. Claramente ali está se dando preços diferentes para comportamentos diferentes. E mais ainda, desconto condicional é equivalente, factualmente, à punição condicional. É a mesma coisa do ponto de vista factual. É claro que o nome vai deixar muito mais assim, palatável, né, o mesmo conjunto de fatos, né, do que o caso de uma punição condicional. Mas se alguém vende algo a 120 e se você for legal comigo, eu te vendo a 100, eu posso dizer que eu estou te dando um prêmio por você ser legal, ou estou te punindo por você não ser legal. Mas o fato é o mesmo, né? E o efeito está na indução de um comportamento que se contrapõe, por exemplo, a uma estratégia que você pode colocar isso dentro de um contrato, e seria uma exclusividade de fato, por exemplo, mas que se dá aqui por incentivo. Bom, é isso, né? Obrigada, Paulo. Eu queria agora perguntar para o Ricardo o que ele acha, se ele concorda com essa posição. E também, Ricardo, eu sei que o Marcelo citou brevemente aqui o caso Intel, sei que você estudou esse caso, então se você poderia comentar um pouco, até lembrar aqui a nossa plateia, o que foi esse caso, como é que ele está hoje, qual que é a polêmica em torno dele e o status atual. Obrigada. Claro. Bom dia a todos e todas. Bom, um prazer, uma satisfação estar aqui. Com relação ao que foi dito, eu concordo, sim, que a tradição brasileira na definição de parâmetros de análise para práticas de exclusividade e descontos condicionados, especialmente descontos condicionados à exclusividade, está muito mais próxima do que é a tradição europeia ou do que vinha sendo a tradição europeia até a decisão recente do ano passado do Tribunal de Justiça Europeu no caso Intel. Mas eu faria um adendo com relação à questão da definição de parâmetros, de que no Brasil ainda há uma insuficiência, uma falta de clareza, que vai muito também na linha do que o Marcelo comentou, sobre o núcleo de algumas noções centrais da própria aplicação do direito concorrencial para essas noções, né? Para uma ainda incerteza sobre
o que significa, na essência, alguns pilares dessa discussão, como, por exemplo, posição dominante, que o Marcelo comentou, que além de fixar onde é que se passa a presumir, mas eu acho que também falta uma definição mais clara por parte do CAD na aplicação da lei aos casos concretos, de definir o que deveria realmente entender por isso, qual é o conceito de posição dominante e qual é a consequência jurídica para a definição da condição de um agente dominante no mercado, né? Porque esse passo, ele, nas jurisdições mais experientes, mais tradicionais, como Estados Unidos e Europa, ele tem uma certa concretude, e o efeito dessa definição, por exemplo, como posição dominante, é de trazer uma responsabilidade especial e parâmetros, portanto, mais rigorosos para algumas condutas, né? Além disso, e outra noção fundamental que eu acho que também o CAD não se propôs a definir com a clareza suficiente, é a própria potencialidade de efeitos negativos, né, que é muitas vezes que é fundamental na discussão desses casos. Obviamente que os efeitos não precisam ser provados, efeitos concretos não precisam ser provados, mas a potencialidade de efeitos, ela deveria significar algo de maneira mais concreta, e muitas vezes há uma referência a noções como aumento do custo de rival, aumento da dificuldade de acesso ao mercado, ou muitas vezes faz referência à discussão mais recente de inviabilizar a atuação de um concorrente tão eficiente quanto, mas essas noções não são muito bem fixadas a ponto de instruir, eu acho que isso é o que mais importa, os administrados, né, as empresas, sobre onde é que está a linha que divide o que pode e o que não pode ser feito nessas áreas, né? E também, né, concordo, né, com o professor Paulo, no sentido de que a perspectiva americana de análise dos descontos condicionais, especialmente os condicionados à exclusividade, dá uma ênfase, na minha visão, equivocada à questão do preço, como se fosse uma questão de preço muito baixo, né? Analisar o desconto condicionado como um problema de preço muito baixo não pega o que me parece ser o problema principal, que é a exclusividade, ou a indução a uma exclusividade. O problema principal nesses casos, quando um agente dominante impõe esse tipo de prática, é que ele tem a capacidade de limitar de verdade a própria atuação dos canais de distribuição e, portanto, limitar a liberdade de escolha do consumidor de uma maneira pouco justificada, né? É difícil, em todos os precedentes, a discussão de eficiências e justificativas para as práticas prosperar por conta da dificuldade de se justificar um pagamento por exclusividade, em geral. E aí, bom, Intel, no caso muito complexo, longo, uma discussão de muitas etapas, cheias de nuances, e eu vou tentar resumir aqui aos aspectos que são mais importantes da nossa discussão. Acho que todos conhecem um pouco do caso, mas, então, em resumo, em maio de 2009, a Comissão Europeia, então, condena a Intel por abuso de posição dominante, né, após uma longa investigação iniciada em 2000 e uma representação apresentada em 2000, complementada em 2003. O mercado global de microprocessadores x86, microprocessadores à época aplicados a PCs, servidores e notebooks. Intel com posição dominante demonstrada pela participação de mercado de 70% de share, e também o fato de que ela foi considerada um fornecedor inevitável, né? O produto era um must stock, na definição da comissão. E eram várias práticas entre 2002 e 2007 direcionadas ao fechamento de acesso ao mercado por meio de descontos condicionados a fabricantes de computadores e a um grande varejista, condicionados ao que a comissão entendeu como exclusividade, que não era exatamente 100% de share, mas que era um share, né, uma representatividade total das vendas do uso dos microprocessadores acima de 80%. A Intel não apresentou justificativas de eficiência suficientes para justificar a prática,
E, em paralelo, havia também uma prática que foi chamada de restrições não dissimuladas, né, ou naked restrictions, que era o pagamento puro e simples para que alguns fabricantes atrasassem ou não incorporassem os microprocessadores de concorrentes nos seus equipamentos, né? Então, obviamente que essa prática, né, foi chamada de restrição não dissimulada porque ela era pura, né? Mas a discussão que interessa aqui é a discussão relacionada aos descontos. E, em 2014, o Tribunal Geral Europeu manteve a decisão da comissão, né, diante do questionamento pela Intel. Nessa decisão, o tribunal ele dividiu os descontos condicionados em 3 categorias. Isso foi uma relativa inovação. Então, tinha uma primeira categoria, que era descontos condicionados à quantidade pura e simples, que eram presumidamente lícitos, né? Então, é o desconto por quantidade. Quanto mais o adquirente comprava, menor o preço. Isso é desconto, redução de preço, não haveria problema. Descontos condicionados à exclusividade, em que a posição do tribunal era de que eles eram presumidamente ilícitos. E uma terceira categoria, chamada, por falta de nome melhor, de terceira categoria, que eram dos descontos indutivos de exclusividade. Então, que eram essas situações em que havia, por exemplo, uma meta de participação menor de 80%, ou algum desconto condicionado a uma quantidade com condições como distintas e retroativos, enfim, são uma categoria vala comum em que está nessa zona intermediária. Nessa decisão, nesse acórdão, o tribunal confirmou explicitamente essa noção, e que era uma reafirmação da jurisprudência tradicional europeia, de que o condicionamento de um prêmio, bonificação, desconto, a exclusividade era, desde Hoffmann e La Roche, final da década de 70, lá no direito europeu, ilícito, a não ser que houvesse demonstração de eficiências. Então, a discussão não passava, né, como o Paulo disse, pela demonstração concreta dos efeitos. E, portanto, o Tribunal Geral ele dispensou, ele sequer analisou o argumento da Intel de que a Comissão Europeia conduziu mal, errou no chamado teste do competidor igualmente eficiente. Então, a Comissão Europeia, na sua decisão, ela disse textualmente que o teste do competidor igualmente eficiente, ele era desnecessário para provar a ilicitude da prática, mas que ela iria fazer mesmo assim, porque ela, a comissão, entende que é uma análise importante, que inclusive estava, ou passou a estar, no seu guia de prioridades de enforcement de 2009, como uma referência das condutas mais problemáticas. Então, ela falou, não precisava fazer, mas vou fazer mesmo assim. O Tribunal Geral falou, não vou nem olhar, porque isso não é necessário como um parâmetro de análise da legalidade das práticas. Esse ponto é muito importante, porque foi justamente o ponto em que o Tribunal de Justiça, no final do ano passado, em setembro do ano passado, anulou a decisão do Tribunal Geral, reconhecendo, e aí, nesse ponto, é uma inovação do direito europeu, né, que essa análise era necessária porque a comissão resolveu fazer e a Intel questionou. Então, é curioso a maneira como isso é traduzido na decisão, porque o acórdão do Tribunal de Justiça mais recente ele é super sucinto na discussão dos parâmetros de legalidade para, especificamente, essa questão de descontos por exclusividade. E ele, primeiro, reafirma Hoffmann e La Roche, dizendo que, sim, há um problema e são presumidos como ilícitos, mas, esse é um grande mas, ele diz que é importante precisar, né, na versão em português, e na inglês é clarify, né, esclarecer, essa jurisprudência antiga, dizendo, então, que se a empresa sustentar, né, com base em elementos de prova, que o seu comportamento não foi capaz de restringir a concorrência, em particular de produzir os efeitos de exclusão recriminados, o tribunal tem que olhar. Então, disso,
há uma afirmação muito explícita de que a comissão ela tem que olhar não só a importância da posição dominante, mas todos os aspectos, todas as circunstâncias relevantes para essa discussão, né? Isso também não deixa de ser uma inovação importante. Então, olhar a chamada taxa de cobertura de mercado, condições e modalidades de concessão de desconto, a sua duração, o seu montante, e, em especial, se houver a discussão específica do teste do competidor igualmente eficiente, o questionamento sobre a correção desse teste precisa ser enfrentado pelo tribunal. Então, o Tribunal de Justiça anulou o acórdão anterior e devolveu o caso para o Tribunal Geral para decidir de novo, olhando essa questão. Então, o caso ainda não acabou, o Tribunal Geral vai ter que se manifestar de novo e provavelmente vai confirmar a condenação da comissão, mas é, sem dúvida, um passo importante na discussão europeia, acho que global, dos parâmetros de legalidade para práticas de desconto e exclusividade em geral. Essa definição traz novas incertezas. Acho que vale mencionar que o novo acórdão mais recente ele não define que tipo de análise tem que ser feita e também não diz que a comissão precisa necessariamente fazer essa análise. Mas agora, na prática, é muito difícil imaginar um caso em que isso não seja feito. Se a comissão não fizer, obviamente que o dominante vai contratar economistas renomados para fazer esse teste e a comissão vai ter que enfrentar essas conclusões. Então, inevitavelmente, a discussão do teste do competidor igualmente eficiente entra definitivamente na discussão de parâmetro de legalidade no direito europeu. E sobre a discussão do parâmetro de preço, se um preço muito baixo a partir de uma prática de desconto é ilícito, a decisão ela certamente significa que, numa prática de desconto condicionado, se o concorrente tiver que praticar preços abaixo do seu custo, alguma medida de custo relevante, custo médio, custo incremental, médio, de longo prazo, essa prática certamente será ilícita, se ele tiver que incorrer em prejuízo para isso. Mas não significa que, se ele não tiver que incorrer, a prática seja lícita, que seria, a rigor, a conclusão norte-americana. Então, me estendi um pouco, mas acho que, em resumo, é isso. Obrigada, Ricardo. A gente deve retornar em breve a essa discussão dos parâmetros aí, mas o que a gente já consegue perceber dessas três primeiras considerações é que a gente tem um cenário extremamente, primeiro, complexo, e nebuloso. Justamente na Europa, a gente está praticamente, então, há 20 anos tentando definir como avaliar um caso de descontos, e no Brasil a gente tem três, então, categorias, sendo que apenas uma delas, que é o caso das Unimedes, é mais clara no sentido de que, como comentou o Marcelo, é quase um ilícito per se. E ainda assim a gente continua tendo casos, Então, enfim, a despeito, acho que da clareza que existe em torno desse tipo de caso, a gente continua discutindo essas matérias. E temos aí a corrente americana e a corrente europeia, sendo que, de novo, europeia na jurisprudência, não nos acadêmicos, como o Paulo colocou aqui. E aí a impressão dele, se eu não estiver correta, me corrija, mas é que a gente, em geral, no Brasil, arquiva casos usando os argumentos americanos e condena usando os argumentos europeus. Então, acho que é um cenário, e aí eu gostaria de passar a palavra para a Thaísa, como, enfim, gerente de compliance de uma empresa que atua, de um grupo econômico que atua no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. E gostaria, Thaísa, que você falasse dos desafios aí de trabalhar um programa de compliance com todas essas nuances internacionais, como é que a empresa lida com essa dificuldade de ter parâmetros, e justamente na parte de conduta unilateral, porque compliance em cartel geralmente é fácil, para a gente, o que pode, o que não pode fazer, geralmente a gente consegue colocar. Mas e na parte de conduta unilateral, e principalmente nesse tipo de conduta, exclusividade e desconto condicionado? Acho que é melhor
Bom, essa discussão é bastante interessante. Acho que as respostas, as 3 primeiras exposições, deram um cenário muito interessante do que a gente enfrenta na prática como companhia, né, como um agente que está no mercado, para vender cerveja. Então, a discussão teórica é muito interessante, mas, no fim, o meu resultado, o meu acionista, o que eu estou ali para fazer é vender cerveja. Então, como que a gente faz isso da maneira correta, né? Como que a gente atua de acordo com o que a autoridade, com o que a lei estabelece, se a gente tem tantos parâmetros e tem tantas orientações, se não conflitantes, pelo menos nebulosas. Então, tirando um pouco o chapéu de Ambev, falando como ABI, o primeiro ponto, a única maneira de você fazer isso é você ter um time global. Então, a gente tem um time interno, advogados especialistas que olham isso em cada país que a gente atua, porque a gente atua desde a Europa, né, que tem aí uma discussão super avançada e que vai falar muito de conduta, de incentivo. A gente atua nos Estados Unidos, que além da questão concorrencial, tem uma questão regulatória que também impacta na nossa atuação no mercado, então você precisa de pessoas ali. E a gente atua em países que não tem nem autoridade da concorrência. Então, nesses países a gente vai fazer o que a gente quiser ou a gente precisa seguir alguns parâmetros. Então, a definição interna de parâmetros, acho que é um primeiro desafio, e aí não tem outra maneira senão ter gente olhando isso, contratar muito escritório de advocacia para ajudar a gente a entender, porque o cenário é bastante complexo. E aí é muito interessante, porque discutindo, né, com meus colegas do mundo inteiro, como o Brasil tem hoje uma posição, uma discussão de alto nível e como a gente... tanto é que na companhia a gente acaba sendo benchmarking do compliance, né? Inclusive por estar contigo, pelo histórico da Ambev. Então, no mundo da ABI, hoje muitas das práticas da Ambev são compartilhadas. E aí, vindo então um pouco para o mundo da Ambev, que é onde eu atuo, e aí acho que a gente entra nessa discussão de exclusividade e de desconto condicionado. Então, qual que é a grande dificuldade de atuar num programa de compliance se você não tem os parâmetros claros? A dificuldade é imensa. Quando você fala de um compliance anticorrupção, por exemplo, é muito fácil eu chegar para os meus colaboradores, para os meus diretores e falar: você não pode pagar uma vantagem devida. Ainda que a gente tenha alguma discussão do que é vantagem devida, mas o conceito é muito claro. Então, é uma questão de comunicar, de treinar e de controle. Quando a gente vai para o concorrencial, principalmente em conduta unilateral, a gente não tem essa clareza. Isso pode, isso não pode. De novo, quando você fala de conduta per se, então é muito claro. Você não pode fazer cartel, você não pode trocar informação sensível com o seu concorrente, e aí você consegue instruir, monitorar e punir quem faz errado. Quando a questão é conduta unilateral, qual que é o limite do desconto? Qual que é o programa que a gente vai fazer? No nosso caso, a gente tem uma facilidade, porque eu estou contigo, criou uma série de parâmetros e uma série de... tem um histórico muito forte dentro da companhia, então a gente usa esse parâmetro e outras interações que a gente teve com o CAD, outras investigações, mas ainda assim a falta de parâmetros claros é uma dificuldade. Então a gente até brinca, né? Eu vou passar aqui por uma estrutura que a gente tem, que eu acho que é uma das maneiras que a gente responde esse desafio. Então, chegam pessoas e a gente: poxa, eu tenho uma ideia super legal, a gente agora quer lançar um programa de mercado, estou com você. Fala: gente, não é possível. Então, uma coisa, como que você controla, né, a criatividade do nosso time comercial e de vendas? E é verdade, assim, já chegou exatamente esse cenário. Não com a mesma mecânica, mas chegou. E aí eu acho que entrando um pouco na resposta, Priscila, como que a gente atua, né? Como que a gente lida com esse desafio? Uma das maneiras que a gente faz, exatamente pela dificuldade de você estabelecer a priori, né, os efeitos de uma conduta unilateral, de um programa de mercado, que é uma coisa que a gente faz e tem, não só a gente, como acho que muitas indústrias que estão aí no bem de consumo, é você criar uma estrutura de análise dessas condutas anteriormente elas irem para o mercado. Então, as nossas práticas de mercado, né, nossos programas de mercado, esse Estou com você, por exemplo, essa ideia incrível que surgiu, necessariamente tem que passar pela análise não só, né, da minha área, da área de compliance, mas tem uma estrutura externa, um comitê que é ligado ao board, que tem especialistas da área,
para a gente fazer uma análise ali do que pode e do que não pode. E aí, óbvio que a falta de parâmetro dificulta, porque eu acho que você corre o risco de não colocar no mercado uma prática, um programa que poderia ser benéfico à concorrência, mas porque você fala, olha, isso aqui eu acho que é arriscado, mas pelo menos você tem ali uma estrutura de governança, você tem pessoas que entendem do assunto, você tem, né, a gente conta com análise de escritório de advocacia, análise de economista, que vai entender o impacto do desconto, considerando o nosso market share, e aí com base nessa análise toda, a gente aprova ou não. O Tô Com Você não foi aprovado, não foi para a rua, mas tem programas que a gente aprova, porque a gente acha que faz sentido, porque a gente acha que é benéfico para o mercado. Então, acho que essa estrutura é uma maneira de lidar com esse desafio, mas a falta de parâmetro, a falta de clareza, a falta do que pode ou não ser feito, né? Onde que vira o ilícito concorrencial, a questão do desconto e da exclusividade, é um baita desafio. E aí, eu quero compartilhar essa prática, por exemplo, a estrutura que analisa os programas e as práticas, hoje acontece na IBA inteira. Então, é uma maneira da companhia, aí, com o seu time de expertos, e de lidar com essa discussão e do que a gente vai ou não colocar no mercado e na prática. Obrigada, Thaísa. Agora, tentando, então, vamos tentar ajudar um pouco mais a Thaísa aqui, né? Não para dispensar, obviamente, a análise dos escritórios e dos economistas, todos representados aqui, mas tentar ter um pouco mais de previsibilidade em relação a essas condutas, né? E aí eu queria perguntar para todos os palestrantes, os demais, na opinião deles, deixando um pouco de lado a parte da posição dominante, vamos dizer que está comprovada a posição dominante, o que, na opinião de vocês, caracteriza, então, qual é o problema, quando há um problema num desconto condicionado ou na própria exclusividade? Porque eu entendo que a gente aqui delimitou, né, o desconto condicionado como relacionado à exclusividade como sendo algo que realmente a gente vai, dentro aí de todas essas análises que já foram comentadas, que a gente achou problemática. Então, é suficiente, né? A gente pode começar com o Marcelo, seguindo a mesma ordem, Marcelo, Paulo e o Ricardo, mas é suficiente que tenha dificuldades a um concorrente, como está no texto da nossa lei, ou tem que ter um teste, de fato, eu tenho que ser capaz de eliminar um concorrente tão eficiente quanto eu mesma, e se é necessário algum teste desse tipo, ou se esse teste equivale à dificuldade. Enfim, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, especificamente. Bem, primeiramente, a nossa lei mesmo, ela diz que criação de dificuldades, atuação de concorrente pode ser infração à ordem econômica. Então, eu não diria que apenas uma conduta tendente ao fechamento de mercado seria passível de condenação. Acho uma conduta que cria uma dificuldade substancial, o funcionamento de um concorrente, a entrada de um concorrente no mercado, ela pode ser também passível de condenação, do ponto de vista antitruste. Indo para a questão de critérios, é difícil falar assim, como a Thaís falou, antes de falar o que pode e o que não pode, né, em lateral. Mas existem algumas definições preliminares que eu acho que já são razoavelmente aceitas, e acho que no caso também a gente entende, que contribuem para talvez um entendimento mais objetivo dessa questão. A primeira, quando a gente fala de descontos condicionados, a gente está falando de desconto. Então, desconto, em tese, em regra, ele é algo benéfico, certo? Se ele levar a uma exclusividade, um fechamento de mercado, é uma outra questão. Então, acho que, a priori, já dá para diferenciar que uma exclusividade contratual, de fato, sem qualquer tipo de contrapartida, ela talvez já seja pior do que um desconto, um rebate, alguma coisa que induza a exclusividade. Então, uma exclusividade, de fato, contratual, ela, a priori, já seria pior, sob antitruste, do que um desconto, um rebate que leve a essa exclusividade. O segundo ponto é que também já há alguma acho uma razoável convergência, no sentido de que descontos progressivos, né, eles tendem a ser menos danosos do que os descontos retroativos, né, rollback discount. Então, o desconto progressivo, por exemplo, eu tiver no 80, se você me comprar 100,
nesses 20 adicionais, eu te dou um desconto de 20%. Se eu comprar 120, eu te dou mais 40% sobre aqueles 20 adicionais. Então, esses descontos progressivos, eles tendem a ser menos problemáticos do que descontos retroativos. Pela simples razão de que o desconto retroativo, ou seja, eu te vendo 80, se você me vender, se você me comprar mais 20, os 100, eu te dou um desconto sobre os 100. Isso impõe ao concorrente, ao rival, um eventual entrante, uma obrigação de compensar o desconto sobre toda aquela parcela. Inclusive a parcela que chamamos de parcela incontestável. Vamos usar aqui a Ambev, já que está na mesa, como exemplo. Acho que inconteste que ela tem um portfólio razoável, que gosta de preferência do consumidor, diversas marcas. Então, eu diria que para um PDV, 60% da demanda dele é uma demanda Ambev. É a demanda que chama de incontestável. O cliente vai querer Ambev. Se não tiver Ambev, ele vai para um outro lugar que tem Ambev. Para um rival tão eficiente quanto rivalizar com a Ambev pelas 40% de demanda restante, de demanda contestável, se a Ambev oferecer um desconto retroativo, esse rival tem que oferecer um desconto que compense o desconto que a Ambev oferecer pelo 100%. Pelo 60%, que é a parcela que ele não vai conseguir conquistar de jeito nenhum, mais 40% que ele está competindo. Então, isso impõe ao rival um custo muito grande. Então, rivais tão eficientes quanto a Ambev podem ser capazes de competir com ela por aquele PDV. Então, acho que um primeiro ponto é esse. Descontos progressivos, eles tendem a ser mais facilmente aceitos do que descontos retroativos. Segundo, descontos lineares e não lineares. Também eu acho que há razoável entendimento de que descontos lineares, padronizados, que não haja diferenciação por PDV ou por consumidor, são mais facilmente aceitos, porque porque a não linearidade ela pode induzir a exclusividade. Eu te imponho, eventualmente, uma compra de 80% ou 90% da sua demanda total do meu portfólio, e independente do quanto que isso, em termos de quantidade, né, é o quanto da sua demanda você tem que comprar de mim. Ou eu, por exemplo, no caso de sorvetes, no caso de Ambev também, refrigeradores, né, você estipula um giro mínimo para o refrigerador a depender do PDV. Então, facilmente eu consigo estimar quanto aquele PDV gira por mês, sei lá, de caixa de cerveja, e eu estipulo um giro mínimo que é próximo à capacidade máxima daquele PDV. E para cada PDV eu faço essa estipulação individualizada. Obviamente que eu estou fazendo um giro mínimo que leve à exclusividade. Diferente do que, no caso, a gente fez o acordo lá de refrigeradores com a Ambev em 2014, se eu não me engano, que a gente avaliou basicamente qual era o giro mínimo necessário para a Ambev ter o retorno necessário para aquele investimento que ele faz no refrigerador, né, para que a gente não desestimulasse a política de refrigeradores, que é eficiente. E a gente, comparando com concorrentes também, chegamos a um valor fixo de quanto que o PDV tem que girar por mês para fazer jus àquele investimento da Ambev. Chegamos de refrigerador, né? Por tamanho, exatamente. Então, assim, tem um refrigerador pequeno, tem um médio, tem um grande, cada um tem seu giro mínimo, independente do porte e da demanda daquele PDV. Porque o que importa, na verdade, é o investimento feito no refrigerador. Então, padrões estandardizados, lineares, eles também são mais facilmente aceitos do que padrões não lineares, que, na verdade, são feitos para gerar a exclusividade, induzir a exclusividade. Então, eu acho que aí nós temos alguns pontos que eu acho que a gente pode dizer que há uma convergência, vamos dizer assim, na jurisprudência internacional, e talvez aqui no Brasil também, a respeito do que pode ou que é mais aceitável, o que não é mais aceitável. Agora, eu ia falar um pouco sobre posição dominante, mas talvez, eu acho que vou deixar para mais para frente a gente falar a respeito disso. Eu passo a palavra para o Furquim, então, para complementar. Bom, Marcelo tocou em vários pontos aqui que eu acho que são bem interessantes. Eu vou colocar primeiro parâmetros de legalidade, né? Tem um nível mais de princípios que é razoavelmente simples e consensual, pelo menos em se adotando a linha do incentivo, que eu acho que é a linha que o Marcelo também está seguindo, e acho os casos mais importantes aqui no Brasil. A preocupação, claro, é fechamento de mercado, e o princípio vai ser, claro, você precisa ter capacidade de fechar o mercado, tem uma teoria de dano sempre pensando
de que modo você consegue fazer esse efeito de fechamento de mercado e, portanto, prejudicar a concorrência. E o último ponto, se tem eficiências que são associadas, que são indissociáveis de eventuais prejuízos à concorrência que poderiam justificar essa prática. Nesse nível, eu diria, todas as condutas unilaterais, elas basicamente seguem isso. Onde mora o problema é qual é o conjunto de fatos que você vai considerar num processo concreto para se concluir, para se responder cada uma dessas questões, né? Então, o que o Marcelo descreveu aqui é um parâmetro interessante para um tipo de desconto condicionado, né? Que é um desconto por quantidades. Então, ele não está explicitamente ligado a um comportamento do tipo comprar só de mim, né? Eu já vi descontos dessa espécie, né? Tem um desconto se comprar só de mim, né? Esse caso é muito mais direto a relação que se pode fazer entre o desconto condicionado e o efeito de fechamento de mercado, ou pelo menos o efeito de exclusividade, e depois do efeito de exclusividade tem um próximo passo, que é o efeito de fechamento de mercado. Você pode ter um efeito de exclusividade e não ser suficiente para ter um efeito de fechamento de mercado. No de quantidade, é interessante isso, porque não é explícito que se pode ter um efeito de exclusividade, mas a não linearidade do preço, nos dois exemplos tem alguma característica de não linearidade do preço. Se você compra a partir de um determinado momento, assim, uma determinada quantidade, digamos 80%, o preço tem um desnível, né? Então, o preço tem um desnível, e aquele desnível é suficiente para induzir uma mudança de comportamento. Mas sempre tem essa ideia, e essa é a dificuldade, de, dado um instrumento, ver qual é o comportamento que é induzido. E isso torna a vida da Thaisa e de todos que operam em uma empresa, particularmente aquelas que têm uma posição dominante indiscutível, né, mais complicada. E de fato, eu vou deixar isso no ar aqui, mas eu acho que a gente pode retomar mais para frente. Isso requer, certamente, um pensar sobre a política de defesa da concorrência que atenue esse problema. A política de defesa da concorrência, ela vai... o seu propósito principal não é punir, né? No caso de processos administrativos, etc. O mundo ideal seria aquele que não existe nenhum comportamento punível, né? Seria assim, a sociedade funcionando sem o custo do exercício da repressão, né? E isso só é possível se a sinalização é muito precisa sobre qual comportamento se deseja das empresas. Se não tem uma sinalização clara, o efeito da política ela acaba não ocorrendo no que é mais importante, que é sobre os outros, e não sobre aquele comportamento passado, é sobre o comportamento futuro. E, por isso, abdicar de uma precisão no caso específico pode ser importante, por isso eu digo que safe harbors e alguns campos de per se podem ser úteis no sentido de orientação, por mais complicado que seja fazer isso, né? Perfeito. Bom, para não me alongar por questão de tempo, eu acho que o caminho realmente é esse mesmo, né, de que há passos a serem dados no sentido de precisar algumas noções e estabelecer portos seguros ou presunções mais absolutas de problema para dar mais segurança, porque esse aspecto prático, né, da consequência da falta de clareza é muito importante, né? Além de se evitar falsos positivos, a falta de clareza ou parâmetros muito abrangentes e muito conservadores podem inibir práticas perfeitamente legítimas pró-competitivas, né? Competição vigorosa em benefício do consumidor, né? Desconto, por definição, redução de preço, e a lei concorrencial, em grande medida, encoraja a redução de preço em benefício do consumidor, né? Então, só para insistir um pouco no que eu comentei antes, quando o CAD, nas decisões, seja de arquivamento, seja de condenação,
não fixa muito bem onde está o problema, a partir de que ponto uma prática realmente restringe a concorrência, o que significa restringir a concorrência nesse âmbito específico, mas simplesmente alude pela natureza dessa prática, né, um programa de fidelidade ou é uma prática que exige exclusividade de merchandising, ela tem o potencial de criar dificuldades a um competidor, não se sabe muito bem onde é que está essa linha. E o efeito disso, muitas vezes, é o efeito da chamada restrição por objeto do direito europeu, nessa dinâmica de presunções e ônus de prova, né? Então, sem querer me alongar nessa discussão super ampla de diferença entre restrição por objeto e ilícito per se, mas a diferença da restrição por objeto é simplesmente que ela presume o efeito negativo e atribui à empresa investigada a necessidade de simplesmente demonstrar que a prática tem eficiência ou não. O que sobra para ser discutido é a presença ou não de justificativas para a prática, né, a partir de uma presunção muito forte de problema pela natureza da prática, né? Então, até a expressão melhor é até restrição por objeto, não ilícito por objeto, porque o ilícito em si, a pergunta se a prática é ilícita ou ilícita, não foi respondida ainda, né? A resposta está ela restringe a concorrência de maneira significativa e não tem justificativas. A restrição por objetos parte da própria natureza da conduta. Para limitar o âmbito de discussão, ela simplesmente tem ou não tem justificativa. Diante de parâmetros muito abrangentes e com uma falta de precisão sobre onde está o problema da restrição à concorrência, o que é restrição à concorrência nesse ponto? É limitação da liberdade de escolha do consumidor ou é inviabilização da atuação do concorrente igualmente eficiente? O parâmetro fica muito aberto e inibe práticas potencialmente restritivas. O Marcelo comentou sobre a redação da lei. Também faria um comentário de que a lei brasileira, assim como a lei americana e o tratado europeu, elas exigem a definição desses parâmetros a partir de uma redação muito ampla, muito vaga, muito aberta, né? O Sherman Act é um monumento do antitrust, dispensa comentários sobre a sua importância, mas ele tem uma redação ruim, uma redação simplória. Ele declara como ilícito qualquer acordo, combinação, conspiração em restrição ao comércio. O que é restrição ao comércio? Um acordo de exclusividade restringe o comércio, literalmente. Diante dessa redação, as autoridades e a doutrina chegaram à conclusão de que é preciso, então, interpretar essa regra com um princípio de razoabilidade, né, também conhecido como regra da razão. Então, é inevitável. A mesma coisa o artigo 102 do Tratado Europeu, que define como ilícito abuso de posição dominante. Mas o que é abuso de posição dominante? Então, esse caminho é um caminho difícil, é um caminho que exige uma análise muito profunda, mas ele é muito importante sob a perspectiva prática, no sentido de precisar noções para evitar inibição de práticas pró-competitivas. Falando, então, agora justamente da pró-competitividade, né? Por que certas práticas são adotadas? Porque a gente pode voltar depois para a questão de ao quanto eu vou tolerar que se restrinja a concorrência, que é justamente voltar para esses testes quantitativos que alguns precedentes e alguns acadêmicos estabelecem. Então até 20% de restrição eu vou aceitar. Eu acho que isso é um ponto que a gente pode voltar. Mas eu queria perguntar para a Thaísa, que, enfim, então ela tem uma experiência muito rica aí de receber ideias criativas. Então, por que, né, na sua experiência, as áreas comerciais da empresa, as áreas operacionais, gostariam de adotar certas práticas? Se você puder falar um pouco sobre isso para a gente. Acho que quando a gente fala de
de desconto é um pouco do que o Ricardo já adiantou, né? O desconto por si só é uma prática competitiva. Então, no mercado competitivo como o nosso, a gente tem posição dominante, mas é um mercado muito acirrado, né? Então, a gente tem outros competidores relevantes. Então, o desconto, a política de preço, você oferecer um preço melhor para o seu cliente, que vai ser revertido para o consumidor, é uma prática comercial e que é benéfica para a concorrência. E aí a discussão é até onde eu posso ir para não ultrapassar a linha da ilegalidade, que a gente volta para a discussão do parâmetro. Então, acho que a discussão do desconto e liga muito com o consumidor final, com o preço que o meu consumidor final vai pagar na ponta e quanto que a minha cerveja vai ser consumida. E a questão da exclusividade, que é outra discussão que a gente tem bastante na companhia, também um pouco pela dinâmica do nosso mercado. Então, existe um investimento da companhia, né, das companhias, não, porque não é só a Ambev que faz contrato de exclusividade, com dinheiro, com enxoval, né, então as mesas, e que de fato proporciona ali uma experiência melhor para o mercado, que ajuda a gente a vender mais cerveja, que é benéfico para o consumidor e para o mercado. Então, você também precisa proteger o investimento. Eu só vou fazer esse investimento se eu tiver alguma coisa em troca, né? Eu não vou colocar dinheiro ou colocar todo um bar, montar um bar e colocar o enxoval para depois o meu concorrente aproveitar desse investimento. Então, qual que é o parâmetro, né? Então, a gente, enfim, de novo, fixa os parâmetros, tem tempos de duração do contrato, que a gente exige ou não em troca, mas as justificativas do time comercial e do que a companhia acredita é que até onde ela é justificável, ela é dentro da lei, ela estimula o mercado, ela é válida. E aí a gente vai discutir caso a caso, cada prática de mercado, qual que é essa linha. Obrigada. Eu não sei se alguém quer comentar alguma questão sobre justificativas e eficiências. Sim. Bom, primeiro eu vou refazer um ponto que eu fiz no começo, né? Palavras realmente têm um efeito enorme em fazer um framing num caso, né? Então, realmente, se eu escuto a palavra desconto, eu penso é bom para o consumidor, né? Agora, um economista, vendo só os dados, fatos do mercado ali, eu não vou ver desconto. A palavra desconto não brotou. O que tem ali são dois preços para duas situações diferentes. É isso que eu vejo. Isso pode ser ótimo, pode ter um monte de resultado eficiente que decorre de dois preços para duas situações diferentes. Então, acho que exemplo de promover um ponto de venda, no sentido enxoval, etc., né, que vai tornar aquele ponto de venda, vai gerar mais valor, capacidade de servir melhor os clientes, né? Então, é um investimento numa melhoria que o ponto de venda próprio não poderia fazer, mas aquilo é, em parte, apropriado pela própria Ambev, aquela venda, porque, afinal de contas, vai vender mais cerveja, mas também pelo próprio ponto de venda. Então, esse tipo de ação é altamente positivo, e ele só se viabiliza se não houver free rider, né? Porque, afinal de contas, se você fizer esse investimento, o seu concorrente pegar carona, você vai preferir que o seu concorrente faça o investimento e você pegue carona. E aí ninguém vai fazer o investimento e não vai se gerar valor. Então, esse é um caso assim, típico de criação de valor. Tem outros, eu acho que, do caso de refrigeradores, né, que ficava bem claro, assim, existe um investimento enorme na produção da cerveja, definição, e isso serve para qualquer bem, né? Definição exatamente de sabor e a temperatura perfeita para que aquele investimento todo se realize é um componente necessário e que está fora do controle da empresa. Isso aí está controle do ponto de venda. Qual é a temperatura exata? Isso ocorre também com café, enfim, todos os bens que têm o ponto de venda, ele tem um poder enorme de definir a condição que um produto vai ser consumido ou bebido, no caso de cerveja. Então, faz muito sentido você ter algumas ações que induzam o ponto de venda a prover a cerveja exatamente naquela temperatura. Isso é criação de valor também, porque a essa experiência repetida, exatamente na mesma temperatura, que está associado ao valor da marca. O valor da marca é uma capacidade de transmitir uma informação sobre uma qualidade do produto. Se eu vou num lugar e tomo uma cerveja que é quente, eu vou achar que a cerveja é ruim, né? E aí eu vou parar de tomar essa mesma cerveja em outros pontos de venda que poderiam servir numa temperatura conveniente. Enfim, tem um monte de ganhos potenciais de criação de valor, de redução de custos sistêmicos, né?
promoção de vendas que devem ser observados, e certamente a política não deveria restringir. Toda vez que uma política tem esse efeito de preocupado com a questão de redução da concorrência, acaba inibindo as práticas pró-competitivas, é um caso de over-deterrence, né, esse é o termo que a gente dá, e é uma perda social. A gente acaba tendo uma política que gerou essa perda. Posso fazer um comentário também? O professor Furquim falou do caso de refrigeradores e veio um ponto interessante ainda sobre essa questão de justificativas e eficiências. Quando a gente estava negociando no TCC, lá nas superintendências, sobre o caso de refrigeradores, uma preocupação nossa que permeou toda a negociação foi a preocupação de não cercear essa política de fornecimento de refrigeradores para pontos de venda. Não acabar com a política, porque um refrigerador daquele ali tem um custo relevante, não é trivial. Para PDVs pequenos, botequins, bares de menor porte, é um investimento razoável que o proprietário tem que fazer para ter aquilo ali. Então, a gente não queria ser de maneira nenhuma responsável por falar que ele não pode ter aquele refrigerador. O CAD proibiu de dar um refrigerador. Eu acho que seria péssimo para o CAD ter esse tipo de feedback de uma política nossa, né? Ao mesmo tempo, tinha alguma coisa nos autos que dizia que a Ambev tentava impor o refrigerador nos pontos de venda, que tinham pouca capacidade. Obviamente, alguns têm pouca capacidade física, tem um custo de manutenção de eletricidade, enfim, e que fechando colocando um refrigerador ali naquele PDV, não teria espaço para um outro refrigerador, e aí vinha aqueles argumentos de abrir espaço no refrigerador para concorrentes. Mas a gente também achou que não seria razoável isso. E no final das contas, poderia haver a concorrência pelo ponto de venda também entre os players. Então, a gente colocou parâmetros ali de limitar, giro mínimo e também patamar de fechamento, né? Assim, até que patamar em cada município a Ambev poderia fechar acordos que poderiam fechar... se exigir exclusividade, na verdade, porque se você deu um refrigerador, eu posso ter exclusividade naquele ponto de venda pela própria incapacidade dele de comportar mais refrigeradores. Então, a gente teve a preocupação de adotar parâmetros que não impunham um custo muito grande para o próprio PDV de ter que adquirir um refrigerador e acabar com essa política de cessão de refrigeradores que a gente acha que era eficiente. Agora, obviamente que tinha um outro ponto, que era a Ambev não permitia que refrigeradores de marcas distintas, a própria portfólio da Ambev, por exemplo, a cerveja Antártica não poderia estar na geladeira da Skol. A Brahma não poderia estar na Antártica. Então, fornecia um da Antártica, da Brahma, um da Skol, e aquilo ocupava um bom espaço do PDV. Esse já foi um ponto que a gente achou já que talvez pouco justificável, dado que o produto, em termos de conservação, é muito semelhante, e isso realmente pode induzir o fechamento dos PDVs. Aí a gente adotou um acordo de que poderia haver o uso dos refrigeradores Ambev, independente da marca, poderiam ser utilizados de maneira recíproca entre as marcas, né, para evitar o fechamento do PDV com refrigeradores também. Então, eu acho que a gente conseguiu ali naquele TCC endereçar, eu acho, a questão de impedir o fechamento, mas também não impedir uma política que é pró-competitiva e ela é eficiente para o PDV também. Falando agora, então, voltando um pouco nos critérios, né, quantitativos. Então, acho que se vocês puderem comentar a questão de posição dominante, talvez o Paulo possa comentar um pouco sobre a decisão do Tô Contigo, que tinha aspectos quantitativos ali, tanto de posição dominante quanto do grau de fechamento, né, da abrangência da política. Eu me lembro de ter lido até a defesa da Ambev na parte pública, evidentemente, e que ela repisou muito que não tinha... na verdade, não era uma quantidade muito representativa de pontos de venda, então essa foi a defesa. Então, por que o CAD acabou
entendendo de forma diversa, né? E também já vou aproveitar para os demais, se quiserem comentar também no caso de cigarros e sorvete, se tem quais são as similitudes e as diferenças nesses casos. E Thaísa também fica à vontade se você quiser comentar sobre esses casos, inclusive sobre eu não sei se você fica à vontade de comentar o seu próprio caso, mas queria então de novo voltando aqui para o Paulo. Estou contigo, né? Bom, então os princípios eram os mesmos, né? Posição dominante, uma teoria de dano e a discussão sobre eficiências, né? E ali, naquele caso, tinha um desses, então tem um tripé, né? Um desses pés era, assim, muito fácil de ser endereçado. A Ambev tem posição dominante? Vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. Então, 70%, portfólio de marcas, um monte de coisa, né? Existiam ganhos de eficiência associados, né? Olha, eu confesso que nesse momento eu não estou me lembrando da discussão, né? Mas isso foi sintomático que o Conselho não acolheu eventuais argumentos de eficiência, e é difícil imaginar mesmo que nesse caso de dar um prêmio para um ponto de venda, né, que está tendo um desempenho assim associado nesse caso a um comportamento que por provas, evidências factuais que eram indiretas, não era no contrato com ponto de venda, mas assim, treinamento da equipe de venda, teve um PowerPoint do treinamento da equipe de venda que foi muito importante no conjunto probatório, em que se falava explicitamente da exclusividade, né? Então, isso acabou se tomando assim, puxa, não tem aqui uma clara eficiência, é óbvio que tem uma posição dominante absolutamente expressiva, e o esforço direcionado a uma parte que também é importante, afinal, um tripé para em pé com os 3 pés, né? Esse terceiro pé ele foi visto de um modo com muito menor esforço de investigação, na minha opinião, né? E eu digo isso assim, tranquilamente, né? Eu, certamente não estou ofendendo ninguém, porque eu estava lá participando do caso, né? E essa é uma prática comum, eu acho que no mundo inteiro, mas no Brasil, de ter um elevado nível de presunção para esse terceiro pé. Qual a extensão do fechamento de mercado, em particular, né? Aqui as evidências eram o que se poderia ver era de uma extensão pequena, não sabia o quanto a extensão poderia chegar, né? Não se sabia se estava se vendo tudo. Não quer dizer que uma coisa é a extensão visível, a outra é a não visível pela autoridade. A autoridade, ela não tem certeza que no outro não tem. Ela tem certeza que tem em alguns pontos de venda, mas que não tem nos outros. E por isso é uma prática comum e que o uso de um elevado uso de presunção exatamente nesse tripé, e foi o que aconteceu nesse caso. E por isso mesmo fica difícil sinalizar, né, para os administrados. Eu acho um avanço muito importante e é interessante processualmente aproveitar um TCC para isso, né? O caso de refrigeradores, porque ali já há uma construção de uma magnitude do fechamento de mercado, né? Eu acho que já há uma sinalização de uma magnitude que, a partir da qual é problemático. Abaixo dessa já seria menos problemático. Se eu fosse aconselhar uma empresa, eu diria: não se fiem nesse número preciso, né? Se fiem a uma boa distância desse número para ter alguma segurança. E também diria que uma empresa que tem 70% de mercado, isso dando... assim, seria o meu conselho para a empresa: tome muito e muito cuidado sobre qualquer ação que você faça, mesmo que seja pró-competitiva, por conta desse efeito muito grande num desses tripés e o elevado nível de presunção nos demais. Bom, sobre posição dominante, acho que eu vou comentar principalmente a questão dos critérios de definição. Acho que, por exemplo, para o caso Tô Contigo, não é uma questão, né? A presença da dominância. Mas até pegando um comentário inicial do Marcelo, né, de que faria sentido, do seu ponto de vista de política, ter mais
rigor na identificação de dominância genuína em algumas situações. Esse é um ponto, eu concordo totalmente. Eu acho que o CAD ganharia e o Brasil ganharia se a gente tivesse, nessa linha, uma definição, um uso melhor do parâmetro dos 20% da lei em relação ao que normalmente é feito. Então, na prática, resumindo, os 20% são um porto seguro, abaixo dele não há dominância e, muitas vezes, acima, presume-se de uma maneira muito forte, quase absoluta, a presença da dominância, né? Há uma baixa receptividade a argumentos pelas partes da não existência de dominância acima de 20%. E eu acho que esse é um caminho importante, porque, olhando de novo para as jurisdições mais maduras, a presunção de dominância na Europa começa a partir de 50%, né, e admite prova em contrário a partir desse nível. E nos Estados Unidos, né, a presunção é 70%, né, lá a terminologia é o poder de monopólio. E existe uma razão importante por trás, que a dominância ela não é simplesmente poder de mercado, e às vezes também o CAD não é muito criterioso no uso da linguagem entre poder de mercado e dominância. A dominância é um poder de mercado qualificado, é um poder de mercado substancial e duradouro, e que significa, na prática, que o agente ele tem uma capacidade de agir, né, poder, muito mais ampla, e que ele não sofre pressão competitiva, ele não sente a pressão competitiva da mesma maneira como numa situação de poder de mercado normal ou mesmo no mercado absolutamente competitivo. E isso significa, juridicamente, que a esse agente são atribuídos deveres especiais. Então, esse cuidado especial de não distorcer ainda mais a concorrência no mercado, em que ela já é distorcida pela presença de uma empresa dominante, né, que é o tal do princípio da responsabilidade especial do agente dominante, ele tem consequências muito severas, né, e, portanto, ele deveria ser aplicado a hipóteses fáticas mais restritivas, né? Então, acho que esse é um bom caminho. Acho que, por exemplo, na decisão recente da semana passada de sorvetes, é um exemplo de uma discussão sobre presença de dominante em que os critérios não foram tão rigorosos assim, né, no sentido que eu acabei de mencionar, do uso que se faz do parâmetro dos 20%. Então, acho que, né, a redação da lei, ao dizer presume-se posição dominante a partir de 20%, ela não necessariamente fixa que o que o CAD, em geral, faz hoje deveria ser necessariamente assim, ainda mais por conta dessas razões de ordem prática, de não desincentivar práticas pró-competitivas. Então, até seguindo recomendações já expressas por ICN ou CDE, para patamares de presunção muito baixos, a recomendação é que as autoridades estejam mais dispostas a olhar os argumentos das partes para derrubar essa presunção de presença de posição dominante. E aí tem uma presunção mais forte a partir de participações de mercado mais altas, né? Acho que e essa relevância da aplicação prática deveria significar também, ela faz sentido do ponto de vista de política antitruste, quando se restringe também determinadas práticas à noção do abuso de posição dominante. Então, no meu modo de entender, práticas como essas que a gente está discutindo especificamente nesse painel, de exclusividade e de descontos condicionados, condicionados à exclusividade, ou preço predatório, recusa de contratar e discriminação, deveriam ser aplicadas, são categorias de conduta que só são problemas se adotadas por agente com posição dominante. Então, esse teste deveria ser o primeiro e não passou no teste, encerra o caso, fim de papo, como, em geral, é feito em outras jurisdições, né? Acho que ganha-se em mais segurança jurídica e numa política mais eficiente, de ter critérios mais claros, consistentes econômica e juridicamente, e mais administráveis, né? Acho que isso deveria ser buscado. E com relação à questão do fechamento de mercado,
Eu entendo que, no caso do Tô Contigo, pelo menos usando a forma como as noções foram articuladas no voto do conselheiro relator Furlan, a minha opinião é que o CAD, nesse ponto, perdeu uma oportunidade justamente de avançar nesse caminho de analisar se a dimensão da abrangência do fechamento identificado era ou não relevante ou deveria ser um marco de referência claro. Então, até lendo aqui esse trecho especial em que eu acho que houve essa falta, quando no parágrafo 282, em que o relator discute justamente essa questão da abrangência, ele ressalva de que a abrangência identificada em termos de volume de mercado, que foi de 20%, e está em outro trecho do voto, ela não significa muito, porque, em outras palavras, para a representada, caso não houvesse atuação das autoridades antitruste, seria mais do que lucrativo ampliar tal programa para atingir, em vez dos 20%, 40%, 50% ou 60%. Ou seja, tal programa, da forma como foi executado, não pode persistir, pois traz danos irreversíveis à concorrência. Então, quando a noção, na minha opinião, é articulada dessa forma, na verdade, deixa de se analisar a prática que foi realizada para supor uma prática que não foi feita. Quando estava na mão da empresa investigada ampliar a abrangência, e por isso a abrangência não é uma questão, na minha opinião, é um mau caminho nessa direção. Ainda que fosse correta a opinião de que 20% é uma abrangência suficientemente problemática para a condenação, como, por exemplo, no caso da Intel, a abrangência era de 14%. Isso também foi considerado suficiente. Mas o meu ponto, simplesmente, é que seria melhor que, na decisão, o CAD fixar 20% é uma abrangência suficiente para problema quando um dominante condiciona um programa de fidelidade a uma exclusividade, como de fato foi o entendimento ali. Tentar ser bem breve, porque o nosso tempo já está acabando, para ter algum tempo para a Thaís também comentar e ter algumas perguntas. Mas, basicamente, eu concordo que, como eu falei no início, de que usar o patamar legal apenas de presunção para conclusão de existência de posição dominante talvez não seja o mais adequado. E aí a gente tem que analisar algumas questões qualitativas para ter uma conclusão mais peremptória a respeito. Por exemplo, uma empresa que tem produtos que must have, o PDV tem que ter, ela consegue, ela tem uma parte da demanda dela que é incontestável. Então ela é mais capaz de impor condições, talvez, anticompetitivas ou prejudiciais ao PDV ao próprio consumidor. Por outro lado, havendo maior elasticidade da demanda pelos produtos entre os concorrentes do mercado, dificilmente a condição que aquela empresa vai solicitar ao PDV é uma condição prejudicial. Por exemplo, já vai ter que compartilhar a eventual eficiência daquela exclusividade com o PDV, isso seja benéfico ao consumidor. Então, a análise de dominância tem que passar por alguns outros critérios, talvez qualitativos, para que haja uma conclusão a respeito dessa eventual dominância. Um dominante que tenha produtos must-have de uma parcela incontestável pode eventualmente conseguir impor condições de tudo ou nada, né? Ou você só trabalha comigo, ou não tem nada do meu portfólio, sem qualquer compensação por esse comportamento. Isso, mais uma vez, é um indício de posição dominante. Então, falando sobre os casos especificamente, cigarros, cervejas, sorvetes, então, muito embora pareçam ser casos muito parecidos, para mim, há diferenças substanciais entre cada um deles. Por exemplo, no caso em todos eles, exceção de sorvetes da Nestlé, as empresas foram consideradas como dominantes, né? Ambev, Philip Morris, Souza Cruz, Unilever, que bom, né? Mas, e aí, por exemplo, na questão do Philip Morris, você tem ali, né, Philip Morris e Souza Cruz, você tem uma fidelidade à marca bastante relevante, né? Até como colocado pelo conselheiro relator no caso de sorvete, ele citou Souza Cruz, Philip Morris, falando que até o vício, né, é uma questão fisiológica ali que induz a fidelidade àquele produto. Então há ali uma parcela talvez incontestável do mercado relevante.
Por outro lado, a dependência do PDV em relação àquele produto é muito baixa. Em termos de receita, o PDV depende pouco do produto cigarros, né, para se sustentar. Então, coloca o PDV em posição de barganha relevante em relação ao fabricante. No caso de cerveja, por outro lado, a gente tem uma alta fidelidade à marca, né? Talvez uma baixa elasticidade, é um portfólio must-have com a parte do agente dominante, com uma relevância muito grande do produto cerveja para o PDV. Então, a existência do PDV depende do próprio produto cerveja. Então, a capacidade de impor condições é muito maior. Nos sorvetes, sobretudo sorvetes por impulso, que foi o caso julgado, sinceramente, eu questiono se, primeiro, há tanta fidelidade à marca assim. Eu estou lidando com sorvete por impulso. Não estou falando de sorvete que você vai no supermercado com uma compra planejada para levar para casa. Você está na fila do restaurante para pagar a sua conta e você compra um sorvete. É impulso. Será que tem tanta fidelidade à marca assim? Segundo ponto. Mais uma vez, assim como os cigarros, a dependência do PDV daquele tipo de produto não me parece relevante. Então, são variáveis que têm que ser analisadas na hora de você concluir pela existência de uma disposição dominante. E isso é importante para você depois avaliar se aquela conduta tem ou não efeitos. Eu tinha feito um PowerPoint, mas acabei não usando, mas tem um slide que eu gostaria de colocar, não sei se está aí. O rapaz do slide está ali? Tá. Tem um PowerPoint que eu coloquei, vê se tem condições de disponibilizar. Não, está aqui. É esse mesmo, será que está aqui? Bem, vamos lá. Sem querer dizer que isso aqui é uma regra, são parâmetros a ser seguidos, isso foi uma reflexão minha a respeito dos casos, tá? E que eu acho que dá um pouco de luz a respeito da conclusão sobre dominância, né? A gente vê ali cigarro, cerveja e sorvete por impulso. Dependência do PDV. Me parece que cigarro e sorvete tem baixa dependência. A receita decorrente daquele produto ali para o portfólio como todo do PDV não me parece relevante. Cerveja, sim. Fidelidade do consumidor. Cigarro, cerveja, eu acho que tem a fidelidade, tem uma questão de vício, é muito maior. Sorvete por impulso, questiono se tem essa fidelidade tão elevada. Para mim, na verdade, é baixa. Must have, desculpa, ele está errado. No cigarro seria sim. Dado que tem essa fidelidade ao produto, até uma questão de vício, eu acho que cerveja e cigarro também compartilham uma questão de must have. O cara que ele fuma Hollywood ou fuma Marlboro, ele está disposto a ir para um outro PDV para procurar aquela marca que ele fuma. Se eu tenho só Philip Morris aqui e não tenho cigarro que eu uso, que é Souza Cruz, eu vou em outro PDV e procuro. Sorvete por impulso. Dificilmente você vai em uma outra loja comprar um Chicabon, porque aqui só tem o da Nestlé, dificilmente. Parcela de mercado contestável, mais uma vez, decorrente das outras conclusões. Cigarro e cerveja, dada a questão da fidelidade à marca, a parcela contestável é baixa. Então, a compensação que o rival tem que dar para entrar num PDV desse tem que ser elevada, porque a parcela contestável é mais baixa. Então, isso impacta muito a capacidade do rival rivalizar com o agente dominante. Sorvete por impulso, basicamente, eu sinceramente acho que todo o mercado ele é contestável. Tanto que há evidências nos autos, inclusive concorrência pelos PDVs, a concorrência pelo mercado. Os fornecedores rivalizavam entre si pelos PDVs, né, com a evidência de que alguns PDVs com posições estratégicas, com algum poder de verganha, faziam então um leilão para ver quem pagava mais para ter aquela marca ali. Então, a parcela contestável em sorvete me parece muito mais elevada do que nos outros mercados. Então, aí, capacidade de imposição de poder de mercado, e aí seria talvez uma conclusão sobre dominância, eu acho que difere. Então, a gente tem aí, a despeito de talvez, hoje falar assim, temos jurisprudência de 3 casos, e indica para um lado ou para o outro, são 3 casos de práticas semelhantes, com condições mercadológicas completamente distintas. Não podemos falar que um caso, eu condenei cerveja, eu condenei sorvete, eu vou condenar daqui a pouco balinha, porque a justiça do caso é nesse sentido. Cada mercado tem uma condição diferenciada e tem que ser caso a caso. Por isso que a definição de thresholds, de safe harbors é difícil, embora desejável, é difícil, porque os mercados são diferentes. Então, eu acho que se a gente está, mas reforçando o que eu falei no início, se a gente está caminhando para uma direção de uma maior presunção de licitude, maior rigor em relação à prática de exclusividade, a conclusão de dominância tem que ser muito mais bem elaborada, para além da mera consideração de um patamar de market share.
Tá? É interessante ver por detrás daquele market share, né, do portfólio, coisas que poderiam ter sinalizado no caso de sorvete, eventualmente. Nestlé e Unilever são empresas que atuam em mercados muito além de sorvete. Será que havia alguma condição do portfólio que elas teriam que induzia a exclusividade no PDV para além do mercado de sorvete? A questão de joint dominance, eventualmente, também. Se a prática, na verdade, de Unilever e Nestlé, na verdade, faziam parte de uma estratégia coordenada, ainda que tácita, para dominar o mercado e fechar para os concorrentes. E isso poderia, eventualmente, sobrepujar o corte de 20% para um agente que está abaixo de 20%, se dentro de uma estratégia de joint dominance. Então, são questões que têm que ser avaliadas no caso a caso. Não, acho muito difícil você ter safe harbors tão bem definidos para esse tipo de situação. Eu acho que é caso a caso. E eu acho que é importante, sim, que a gente tenha uma análise, e concordo com o professor Furquim, que há muita presunção. O fechamento, claro, no caso da Ambev, estou contigo, ali eu acho que tem uma dominância muito clara, né? A prática também, a gente tinha vários indícios de que havia um pedido de exclusividade, ainda que informal, da parte comercial, e talvez a presunção de fechamento seja razoável, dadas as condições que a autoridade tem de investigar e conseguir ter uma conclusão também tão objetiva sobre isso. Mas, para outros casos também, que essa dúvida sobre dominância seja maior, sobre o efetivo poder de mercado seja maior, talvez o teste de fechamento seja também algo relevante a ser feito, e acho que realmente a análise de presunção desse fechamento, ela tem que ser usada com cautela. Então, isso aqui, mais uma vez, é uma reflexão minha, tá, gente? Sem querer dizer que é um passo a passo, é uma reflexão minha a respeito de comparação sobre esses 3 casos que eu achei relevante trazer. Tá bom? Deixa a palavra para a Thaís agora. Acho que a gente falou bastante sobre parâmetro, acho que os pontos são todos vários, mas um ponto interessante, né, ouvindo aqui os comentários, as posições, sobre essa questão de presunção de fechamento, né, e não vou nem entrar na discussão do Tô Contigo, eu não estava na Ambev na época, mas do ponto de vista de alguém que trabalha numa empresa que tem uma posição dominante, né, também não vou discutir esse aspecto. Mas se você tem uma presunção de fechamento do mercado e você trabalha com a potencialidade de uma conduta de uma empresa do tamanho da Ambev, então, assim, potencialmente, no limite, qualquer conduta minha pode fechar o mercado. Então, o que você efetivamente analisa da prática, do que está sendo feito, do que a companhia está propondo, do que de fato no mercado? Porque, potencialmente, pelo nosso tamanho, a gente pode fechar o mercado. Mas o que eu estou fazendo? Então, eu acho que essa reflexão também não tem a resposta, né? Acho que tem as limitações da autoridade, quanto você consegue analisar o caso a caso, mas uma reflexão interessante para todos aqui que trabalham com isso, para a autoridade, até onde você pode extrapolar uma análise de potenciais efeitos, principalmente quando se trata de uma empresa que tem uma posição dominante, que tem um potencial alto de fazer muita coisa. O que efetivamente aconteceu, o que na prática está acontecendo, até onde você direciona, até onde você pune. Então, ouvindo o que vocês falaram, foi uma reflexão e um pouco do que a gente discute bastante na companhia, de como que eventuais condutas seriam analisadas. Então, acho que essa questão do potencial é super relevante. Eu acho que a gente chegou aqui no limite para abrir para perguntas, então já estou vendo várias. Vou começar ali que eu vi primeiro. Paulo. A minha pergunta é sobre mudanças de observação em relação ao que, de fato, é a necessidade do CAD, dada a diferença de território dos parâmetros, nesse sentido, nesse contexto. Por um lado, a gente tem o caso do Dell, os casos diferentes. O caso do Dell entre empresa de tecnologia e diversos casos no Brasil envolvendo varejo de pontos de venda, quer dizer, casos bem focados em segmentos próximos da economia. Será que talvez não fosse possível, ainda que não guidelines gerais para qualquer setor, mas pensar em orientações específicas ou para o setor de alimentos, para o setor de, enfim, outros aspectos que talvez pudesse fazer sentido em termos econômicos para o CAD, para economizar recursos tanto do CAD quanto das empresas do setor, com alto impacto nesses setores aí do dia a dia do consumidor, com orientações mais claras. Uma observação. O segundo
O preço, que é o elemento central da política, dada aí novas tecnologias, capacidade de precificação e diferenciação de preço por tipo de consumidor, talvez tenha a aplicação das regras de políticas de descontos condicionados presume uma certa estabilidade dessa política por um determinado período de tempo, né? Então, a política vigiou por tanto tempo, então, portanto, aplica essas regras de antitruste quanto a esse aspecto, parcela contestável, assim por diante. Com mudanças na forma de precificação das empresas baseada em novas tecnologias e obtenção de dados para fins de precificação mais precisa em diversas situações, o quanto se vislumbra que essa área super importante do direito concorrencial vai continuar ou pode ser modificada, dadas novas formas de precificação por empresas dominantes baseadas aí no uso intensivo de tecnologia. Obrigado. Eu vou pegar também a pergunta do Eduardo. Tem mais alguma? Tá. Bom dia a todos. Minha pergunta na verdade, eu fiquei curioso até para vocês falarem mais sobre isso, da questão do caso dos sorvetes. Pegando até essa tabela que o Marcelo fez aqui, a gente nota esse caso como talvez uma mudança bastante relevante do posicionamento do CAD atual sobre exclusividade. A gente vendo aqui esses próprios parâmetros, como esse caso se diferencia dos outros, numa questão de o que se considerou posição dominante nesse mercado, nesse caso, junto com a ausência de fatores que, por exemplo, tinha no caso Estou Contigo, como descontos não lineares, etc., que não tinha nesse caso. Talvez a não consideração um pouco, para além de uma discussão de percentual de fechamento, dos efeitos desse fechamento no mercado ou não. Ou seja, olhando esse caso novo, me parece a gente caminhando para um patamar de jurisprudência bem mais duro e agressivo do que ano passado, inclusive talvez até com comparação com a Europa. Assim, eu queria ver um pouco a opinião de vocês, se acha que esse novo precedente coloca o Brasil numa posição sobre exclusividade mais dura do que em outros lugares. Tem mais uma pergunta desse lado? Eu queria perguntar, e já está grudando um pouco na pergunta do Paulo, se vocês acham que deveria ser considerado um lapso temporal. Então, se fosse um programa de 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, 2 anos, se faria diferença nessa análise. E aí, a última da Eugênia. Você queria... Aí eu vou passar para esse lado, que acho que tem mais ali. Aí eu fecho esse lado e depois a gente responde, senão ninguém vai conseguir responder. Estou levando da mesa do Marcelo, que trabalhou na análise desse caso, na fase da superintendência federal, depois houve, para mim, a grande surpresa pessoalmente, uma divergência muito grande nesse entendimento. A decisão do tribunal foi parecida da SG, sinalizando, me parece, também necessário depois, uma mudança, uma sinalização um pouco mais dura, mais formalista. Mas eu queria ouvir de vocês especificamente como vocês avaliam o posicionamento do tribunal sobre a questão da extensão da abrangência da prática, principalmente no que diz respeito à seleção de PDVs estratégicos, que é uma coisa que vai ser próxima do que foi no caso dos cigarros. Acho que podia responder. Tá. Você quer começar? Posso começar? Paulo, a sua resposta eu não consigo te responder. Infelizmente, eu vou ficar devendo, cara. Essa é uma resposta que eu acho que todo mundo gostaria de ter, mas eu também não consigo te responder, porque eu também imagino que pode haver muitas mudanças decorrentes de novas tecnologias em relação às práticas. É algo muito novo. Não tenho resposta mesmo. Talvez o professor Furquim, o Ricardo queira depois dar um posicionamento, mas realmente não consigo. Eduardo e Eugênia, a outra pessoa que perguntou qual o nome é Denise. Acho que são bem semelhantes. Eu acho que sim, tempo da conduta é um fator relevante. Lembro do caso de predação da Gol, né? O caso teve uma representação do voo por R$1. Era uma promoção de entrada. Agora nós estamos tendo no mercado de pagamentos também, empresas entrando no meio de pagamentos assim, com aluguel zero, taxa zero, enfim. Acho que a duração da prática é muito a duração e a dominância, obviamente, da empresa são questões relevantes a serem consideradas. Mas, às vezes, uma promoção de entrada no mercado faz sentido, com estratégia de penetração, de conhecimento da marca. Então, sim. Sobre a questão de endurecimento, até essa divergência da SG, eu, de fato, trabalhei nesse caso há algum tempo, acho que 1 ano, mais ou menos, durante a instrução na superintendência. Depois, foi outra coordenação que conduziu e depois fez o parecer. Mas, de fato, houve essa divergência. Eu acho que eu acabei expondo aqui um pouco o meu posicionamento. Eu acho que
muito embora tenha se falado até na sessão de que a jurisprudência do CAD é nessa linha, eu acho que a jurisprudência tem que casar com a teoria do dano, com sessões de mercado, não apenas com a prática em si. E a minha posição é que, na verdade, são situações muito distintas. E não, eu acho que tem que ter cuidado com as presunções a partir de uma prática tão semelhante e você ir presumindo outras conclusões semelhantes para mercados tão diferentes. Eu vou dar uma resposta rápida a duas perguntas. Uma dos preços dinâmicos do Paulo, e a Denise falou do lapso temporal. Olha, o princípio é o mesmo, né? A gente está falando de algo que é um mecanismo para induzir uma mudança de comportamento. E é claro que o lapso temporal é relevante para isso, pode ser insuficiente para gerar esse efeito, vai ficar um pouco mais complicado analisar. No caso dos preços dinâmicos, é interessante porque se cria uma oportunidade enorme de discriminação que vai para além do que nós normalmente vemos, que são dois comportamentos. Fiel, não fiel, por exemplo, né? Aqui pode ter N espécies de comportamento, uma discriminação muito mais sofisticada. E, ao mesmo tempo, muito mais complexo de se definir para cada nível se está vendo, de fato, uma mudança de comportamento que poderia gerar um prejuízo à concorrência. Mas o princípio é o mesmo. Portanto, acho que preço dinâmico não vai afetar, não acho que essas tecnologias afetam o modo de aplicação da lei. Assim, vai tornar mais complexa a análise. E aí eu vou fazer uma defesa rapidamente. Eu falei de muita presunção, né? Isso pode ser entendido como presunção demais, né? Muito não necessariamente é demais. Muita saúde não é um problema, né? Então, eu digo isso porque uma autoridade que tem recursos limitados e tem que fazer o enforcement da política de defesa da concorrência necessariamente vai fazer presunções. E o que me preocupa mais é uma teoria do dano. Essa aí não custa muito para a gente, né? Assim, para a gente, eu digo, como sistema de defesa da concorrência, articular absolutamente precisamente qual é a lógica desse ato causar tal prejuízo à concorrência. Os fatos que nós vamos recolher para fundamentar todos esses passos é que aí é o espaço da presunção. Eu não preciso olhar isso, não preciso olhar isso. Mas essa lógica precisa estar. E eu diria, nem sempre está. Por exemplo, alguns casos que você pode ter uma discriminação anticompetitiva, mas quem está discriminando não atua na frente. Né? Então, aí, como é que ele vai recolher um lucro de uma diminuição da concorrência no estágio seguinte? Né? Então, esse é um caso que está falhando na lógica, né? E no sorvete, eu entendo que sim, eu acho que o Eduardo está correto e acho que sinaliza assim, o Marcelo levantou um ponto muito importante, que é cada mercado tem uma lógica de funcionamento diferente, isso torna muito difícil fazer safe harbors. Concordo inteiramente, o que não quer dizer que não seja altamente benéfico também ter, e, portanto, o safe harbors, que eu ainda defendo, deveria ser muito limitado no começo, mas sinalizações precisas nessas pontas já seria um ganho para a gente, né? Mas, nesse caso, olhando aquelas três decisões, eu falo, puxa, uma passou com folga, né? Que nem aquele cara que está fazendo salto em altura, passa com uma distância enorme, e outro passou numa distância talvez raspando, mas eu já tomaria o caso do sorvete como assim, um caso, olha, se você está nessa situação, você, ou seja, você considerou com baixa probabilidade de influência sobre o PDV, né, assim, e de realmente ter um fechamento de mercado, ainda assim houve uma punição. Então, eu vejo aquilo como uma sinalização forte de que contrato de exclusividade tem uma política bastante restritiva, né, pelo menos tomando essa decisão. Bom, então, bem rapidamente, para não repetir meus colegas, vou concentrar, então, algumas perguntas sobre sorvetes. Eu também concordo com Paulo, com Eduardo, de que há sim um movimento na direção de mais rigor, né, com relação a vários aspectos. A decisão super recente, né, precisa ser digerida, decantada, mas pontos que eu até já comentei aqui. Então,
que me chamaram a atenção: baixa disposição para aceitar a demonstração ou a refutação da presunção de posição dominante, uma articulação das noções, de novo, do que significa potencialidade de efeitos restritivos, o que significa uma restrição à concorrência nesse caso, também há referências a parâmetros muito vagos ou muito abertos, né, como tornar mais difícil o acesso de concorrentes aos canais de distribuição, ou aumentar custos dos rivais, né, sem dizer até que ponto, ou a partir de que ponto isso é, de fato, um problema. E também na mensuração da própria abrangência, do fechamento de mercado, também aí é um pouco mais difícil, porque depende exatamente de dados concretos que são confidenciais, mas também muitas presunções ou o descarte de alguns dados com argumentos bastante conservadores, na minha opinião. Então, sim, né, existe um conjunto de decisões que vem evoluindo desde Tô Contigo, que são, por exemplo, de arquivamento ou mesmo de acordo, em que há uma sinalização de um patamar de problema e eu vejo na decisão recente de sorvetes uma sinalização de que o sarrafo, às vezes, é mais baixo, e prática que aparentemente não seria considerada problema em outras óticas, em outros tempos, foi considerado aqui. E sim, referência inclusive à Europa, né, acho que sim, porque lá, depois de Intel, houve já algumas decisões importantes. Então, Google, mecanismo de busca, e mesmo o Qualcomm, recente também, foram decisões em que houve condenação pela Comissão Europeia com multas, né, altíssimas. Qualcomm chegou próximo de 1 bilhão, Google passou de 4 bilhões de euros, e com um reconhecimento de que havia, nas duas práticas, exigência de uma espécie de exclusividade. Né, Qualcomm era exclusividade para a instalação de um determinado chip, mecanismo para todos os equipamentos da Apple, que já foi considerado como uma abrangência suficiente pela importância da Apple, tanto do ponto de vista do número de vendas, mas também pela própria importância da marca, da sua projeção. E em Google era, se eu não estou cometendo nenhum engano, uma exigência de exclusividade na instalação, ou para acessar o Play Store, para que um fabricante de equipamentos pudesse ter no seu smartphone o Play Store, ele deveria dar exclusividade ao mecanismo de busca do Google. Então, isso não conversa tão diretamente com a pergunta do Paulo Casagrande, no sentido de preços dinâmicos, mas, na minha opinião, mostra uma direção de que, obviamente, sempre caso a caso, os parâmetros vão ser ajustados a depender da dinâmica competitiva específica do setor, mas os núcleos centrais da discussão estão bem fixados lá, em alguma medida. Então, nos dois casos, a comissão fez a análise do teste do competidor igualmente eficiente, né, mantendo coerência com o que ela defende no seu guia e com a nova decisão de Intel. Né? Então, sinalizando que ela enxergará como problema essas situações específicas. Né? E por mais que seja difícil definir parâmetros, essa é uma possibilidade de um guia de prioridades de enforcement. Né? Então, o guia da Comissão Europeia é um guia que não define onde é que está o lícito e o ilícito. Ele define as circunstâncias de uma determinada prática, por exemplo, desconto, que serão prioridade de enforcement, que serão prioridades de combate pela comissão. É onde ela enxergará o maior problema, e lá há, sim, uma discricionariedade muito maior da comissão de escolher os seus casos. Então, pelo guia, ela sinaliza onde há o problema, e é um caminho possível, né, para que seja adotado aqui também, né, com a experiência desses casos, o CAD construir sinalizações com esse tipo de definição. Tem tempo para uma última pergunta desse lado? Não? Desculpa, eu não queria discriminar o lado de cá. Mas, enfim, aí vocês... não.
Bem, então agradeço aqui a todos os palestrantes e peço desculpas para quem não teve oportunidade de perguntar, mas aí a gente está à disposição aqui também para outros esclarecimentos. Obrigada.